Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lau Pacheco e você está no Ânsia na Fala. E hoje nós estamos aqui com a Paty, do Borogodó Literário, que já gravou um vídeo aqui comigo. Se vocês não viram, eu vou deixar aqui no box. E hoje a gente está aqui novamente para falar de um livro complexo, que é essa belezinha aqui. O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. Isso, e ele foi publicado pela Companhia das Letras. Ele tem essa capa linda, né? Maravilhosa, essa borda azul digníssima. Mas eu não li o meu físico, né? O meu eu li digital. Mas a Paty leu a versão física, que é aquele que dá vontade de colocar na estante assim à mostra, porque é muito bonito. Pra decorar, né? Mas assim, é emprestado. Mas tudo bem, tá valendo. Tá valendo. Bom, então vamos lá. A gente vai fazer assim, né? Aqui a gente vai fazer a resenha geral sobre o livro. E depois no canal da Paty, vou deixar o link aqui no final, a gente vai fazer uma crítica. Então falar o que tá por trás dessa história, o que a gente achou, nossas suposições, né? Isso, então vocês assistam primeiro esse e depois deem um pulinho para o meu canal. Isso. Fechado? Então vamos começar, né? Você mostrou a sua capa? Aqui? É. Não. Gente, essa é a capa na versão do Kindle, né? Bem mais sem graça, por sinal, mas tá valendo. Tá ótimo. Que vale conteúdo. Sim. Eu tô com muito calor. Hoje tá osso. Tá osso. Bom, então o que nós temos aqui nessa história? Então é bom começar avisando que se trata de uma história fantástica, né? Isso. Então... Bem fantástico. Bem fantástica, mas ela não... A primeira coisa que eu perguntei pra Paty foi: é um livro infantil? Quando eu olhei a capa, me deu essa sensação. E ela falou: não é infantil. Ele é fantástico, mas ele é pra adulto. Então, beleza. O que nós temos como história? Nós temos os nossos dois protagonistas, a Beatriz e o Axel. É isso? Isso. Eles são dois idosos, né, que estão casados há muitos anos e que vivem num vilarejo. E é legal a gente dar a contextualizada do tempo, né? A história se passa no que seria hoje a Inglaterra, mas antes de ser Inglaterra. Eu acho que... Eu olhei o século, se não me engano, é 6 depois de Cristo. O século que se passa, mais ou menos por aí. Eu não olhei. Mas é na época... Um pouquinho depois que o Arthur morreu. Um pouquinho depois. É uns 30 anos depois, pelo que eu Não, tenho. 30 anos é pouquinho. É pouco, então... pra história é pouco. É tipo isso. Então, seria, né, a Inglaterra antes. Mais ou menos agora vocês se situaram. E eles moram lá naquelas vilas. Que são embaixo de árvores, são árvores enormes, e embaixo estão as casinhas deles, né, no caso. Sim. Tem aquela coisa da divisão de tarefas, crianças que já trabalham, que ajudam, cada um com a sua função. Tem padre. Então até aí é assim, ok. Mas tem uma coisa estranha que tá acontecendo nesse vilarejo, não só nesse vilarejo, né, na região toda. Tem um vilarejo, mas em volta, alguns quilômetros, tem outros vilarejos no mesmo estilo que esse. Isso. Então, o que é? Eles todos, né, não só os nossos protagonistas, eles têm lapsos de memória. Então eles não conseguem se lembrar direito de coisas que aconteceram há muito tempo atrás, certo? Então às vezes até pouco tempo as coisas já começam a ficar meio nebulosas, eles ficam confusos. E já não dão tanta atenção assim. Eles esquecem. Eles esquecem. E aí de vez em quando falam: nossa, a gente fez tal coisa? Não, será que a gente fez? Então. A gente saiu hoje? Não sei. Então você assim... batom hoje? Passou. É? Não tava lembrando. Eu acho que passou. Não sei. Tipo isso. E aí... Tá, só que parece que todo mundo aparentemente vive... Ok, saúde, né? Aquela coisa. Ninguém tá ali muito desesperado com essa questão do esquecimento. Porém, os nossos protagonistas, então Axel e a Beatriz, eles têm supostamente um filho que em determinado momento vai incomodar, né? O que aconteceu com esse filho? Eles não conseguem lembrar, né? Eles não conseguem dizer. Eles sabem que tem um filho, mas eles não lembram do rosto, não lembram a do idade, não lembra nada. Só lembra essa sensação de ter tido um filho. Isso. E aí depois, né, de grande incômodo, eles decidem que eles vão atrás desse filho. E aí começa a aventura. Isso é bem o comecinho. As primeiras 100 páginas. Né? As primeiras 100 páginas. Bem o comecinho. Que o livro é grandinho, né? Ele tem quase 500 páginas. Quase 400. 396. Porque pelo Kindle tem 1.500, então... Deixa eu confirmar, 396. Então o livro não é enorme, mas também não é pequenininho, né?
E então eles embarcam nessa aventura, mas pensa, viajar a pé, 2 idosos que não lembram muito bem das coisas. Pode falar. Não, eles têm que se preparar pra essa viagem, né? Então, quando eles pensam que vão, não vão, e aí quando finalmente rola, começa a surgir um monte de empecilhos que vão tornando essa história bem fantástica mesmo. Sim. E aí ao longo do caminho, eles vão encontrar outros personagens que vão ser importantes, né? Então a gente vai ter um menino, que é o Edwin, a pronúncia a gente acha que é isso. Que vai também entrar nessa... Eles encontram muita gente, não dá pra falar todo mundo que eles vão encontrar, mas os que ficam ali, que movimentam também a história. Sim, tem o guerreiro também, né? O guerreiro, então um menino, uma criança, que vai ter uma história em torno dessa criança que a gente entende, e aí por um motivo específico a gente não vai falar pra não dar spoiler, ele vai viajar também. Aí a gente tem o guerreiro, que ele é um guerreiro saxão. Isso, ele é saxão. Isso, ele é um... Mas ele se finge muito bem como bretão. Isso, porque rolava aquele conflito, então ele se passa por bretão, mas ele é saxão. E depois tem um outro guerreiro que foi escolhido pelo rei Arthur quando ele ainda era vivo pra combater um dragão. Ele se chama Gawain. Mas que dragão é essa, não? Sim. Então esses são os personagens que caminham em determinados momentos com os nossos protagonistas e que são peças fundamentais ali pra gente entender mais ou menos o que o autor quis passar. Então, assim, basicamente seria a sinopse, né, a resenha básica é essa, porque se a gente der mais detalhes, a gente acaba contando. Sim. Mas só pra completar, o Kazuo Ishiguro, né, que é o autor, essa pessoinha aqui. Isso. Ele é japonês, mas ele viveu desde os 5 anos na Inglaterra. Então, né, ele escreve em inglês. Ele é meio ocidentalizado, digamos assim. E esse livro tem a ver, isso é só o que eu vou falar aqui, depois vocês vão lá pro canal da Paty para ver as nossas reflexões. Ele vai dialogar sobre o fato da memória coletiva e individual. E como isso influencia uma sociedade e pessoalmente num relacionamento. Isso. Só que não é tão simples assim, galera. Não é tão simples mais assim. complicado e bem mais metafórico do que a gente imagina. Aqui as fantasias são símbolos, são metáforas, é o que eu falei. Dá pra fazer um estudo do livro, no caso. Agora vem a questão, você gostou de ler, Paty? Gostei com ressalvas. Com ressalvas. Mas eu daria uma nota... Geralmente eu falo em estrelas, né? Então eu daria umas 3,5 estrelas e a Lau deu 4. Eu acho assim, que é um autor com potencial, é uma história interessante, mas eu fiz aquela leitura assim, papum, né? Li... Eu acho que se eu fosse pra sentar e refletir, eu acho que eu ia falar, putz, que livro, nossa, então, muita referência e tal. A gente fez uma leitura mais seca do trabalho, né, da obra, então isso acabou perdendo alguns detalhes importantes. A gente perdeu alguns detalhes que talvez fossem fundamentais pra compreender todas as metáforas que o autor coloca. Que são muitas, dá pra ver que ele faz muita referência, muita mesmo. E tem uma outra referência que a gente acabou não falando, que era do barqueiro, né? Uhum. E esse barqueiro é importante também, então gravem isso quando vocês forem ler o livro. Sim, vai ter um barqueiro aí que também é peça fundamental, além dos colegas que vão viajar. E a gente vai falar dele no próximo vídeo. Isso, então se você ficou curioso... ou se você já leu e quer saber o que a gente achou, porque não tem, as pessoas não falam sobre isso, acho que tá todo mundo com medo. E a língua aqui tá coçando. Tá coçando, então corre lá no canal da Paty e é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é só. Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, compartilhar, comentar. Comentem. E passem lá no canal da Paty para continuar assistindo e curtir e compartilhar nosso vídeo se vocês gostarem. É isso aí. É isso. Beijo. Tchau, gente.